Nós estamos no curso Homens de Honra, esse é o nosso módulo 1. Nós estamos tratando sobre Adão e essa aqui é a aula 3. Nós vamos juntos nessa aula se aprofundar em um tema, e é o tema A Aproximação Divina. Então eu sugiro aí que você comece a pensar nas promessas de Deus na sua vida, todas as vezes que você ouviu sobre promessa. E o que nós vamos meditar é de redenção. O nosso retorno a uma vida íntima com Deus. Porque após a queda, após o pecado, Adão, ele peca, então ele vai ter, a morte já é uma realidade. Eles entraram em um mundo que era perfeito e agora ele é um caos. E Deus não deixou a humanidade. Deus não deixou você, homem de honra, por mais que você tenha pecado e se afastado dele. Você não está sem esperança. No próprio jardim do Éden, em meio a todas aquelas consequências, em meio a todo aquele primeiro pecado, trazendo tantas coisas ruins, né, e tristeza, e vergonha, e todo aquele vexame, Deus proclamou a primeira promessa de redenção. Então você tem a primeira promessa de Deus para o primeiro homem na tua vida. Você é um homem de honra, tem promessa de redenção. E essa redenção aponta para a vinda do Salvador, para a restauração da comunhão que foi perdida. Deus quer restaurar a comunhão que foi perdida com você. Ele te ama, você é importante para ele. Deus e os homens fazem parte de uma criação perfeita. Você só é perfeito e vai cumprir o seu propósito e chamado se você estiver em Deus. Então essa primeira promessa de Gênesis 3,15, ela é conhecida, né, como um dos pontos aonde Deus praticamente esmaga também qualquer possibilidade de novos erros. Eu colocarei inimizade entre ti e entre a mulher, falou para a serpente. Não tem como errar de novo, é nosso inimigo. Eu colocarei então na tua descendência, né, e dos seus descendentes, uma inimizade com a serpente. O diabo não é nosso amigo, não tem relação com ele. E agora este homem vai começar a ferir a cabeça da serpente. E ela vai começar a ferir o calcanhar dela. Promessa de guerra. É uma promessa profética anunciando que os descendentes da mulher e os descendentes do mal, o diabo e os seus demônios entrarão em guerra constante. Quem vai esmagar a cabeça da serpente é um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas temos uma guerra espiritual acontecendo. E essa guerra espiritual quer o quê? A tua morte, o teu desespero, a tua preguiça, a tua procrastinação. Quer você envolvido com pornografia, envolvido com mentira, envolvido com jogos de azar, com apostas, com adultério. O diabo quer ferir você para você parar de andar com Cristo. Então essa descendência que nós temos de Adão, de Eva e todos os viventes, ouviu essa promessa. Ouviu a promessa que a descendência teria conflitos, brigas, teria o quê? Uma guerra espiritual, mas também tem a redenção, tem salvação. Tem salvação para nós. O que eu quero dizer aqui no começo dessa terceira aula é que tem salvação para a sua vida. Por mais que talvez as promessas de Deus não estejam tão claras na sua vida. Talvez você não consegue ver o Redentor diante de ti, trazendo luz, trazendo salvação, trazendo esperança para o seu futuro. Talvez o investimento que você teve nesse curso foi um investimento sofrido, você parcelou ele para poder aprender um pouco mais de homens de honra, você teve fé nisso. Os primeiros homens, né, os nossos primeiros pais falharam, você não vai falhar. As consequências serão diferentes para a sua vida. Não terá um pecado devastador, porque você não vai fazer parte dessa queda. Você está na redenção. Deus resgatou você através de Jesus Cristo, porque você aceitou esse Jesus. A segunda vinda, né, desse segundo Adão, que é Jesus Cristo, representa para nós algo especial. A primeira criação de Deus falhou, deu liberdade, foi omisso, ficou em silêncio. Cristo não. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é considerado, entre aspas, né, o segundo Adão, aonde Adão falhou, Cristo triunfou. Adão, através da desobediência, trouxe pecado, trouxe morte, trouxe vergonha, trouxe pobreza, miséria, por causa da desobediência, estar longe de Deus. Cristo chegou. E através da obediência perfeita de Jesus Cristo, esse homem tão maravilhoso, trouxe justiça,
trouxe vida eterna, trouxe prosperidade para nós. E a teologia do pacto, né? Que enquanto Adão falhou ao cumprir um pacto de obras e um pacto de pedidos de Deus em relação ao domínio, governo e cuidado. Cristo, então, ele chega e ele reestabelece esse pacto. E agora é pela graça. Você, homem de honra, não merece nada. Você não merece essa salvação. Mas nós estamos em Cristo Jesus. Então é graça, favor imerecido. Então, por favor, saia dessa aula pedindo misericórdia e graça de Jesus Cristo. Porque você está nesse momento, agora, com o pacto da graça na tua mão. Após a queda, após o pecado, a humanidade ficou então sobre uma maldição do pacto de obras. Eles eram incapazes de alcançar a salvação, incapazes de alcançar a vida plena pelos próprios atos, por próprios méritos. Então nós não merecemos, mas Deus vem com misericórdia. Então você não merece, mas calma. Misericórdia de Cristo chegou na sua vida. E agora então Deus está convidando você. Ei, aceite esse pacto da graça, aceite esse Jesus. Receba o meu filho. Eu estou te oferecendo redenção. Eu estou te oferecendo a redenção através da sua fé em Cristo Jesus. Eu dei meu filho por ti, você é importante, homem de honra. Este novo pacto depende mais de Cristo e a sua força aqui na terra do que de obra humana. Não faz sentido ter obras humanas. Agora é graça. Agora é Deus manifestando vida. Agora, ao invés de morte, é ressurreição em Cristo Jesus. Você recebeu a redenção. Você aceitou esse pacto da graça e Jesus está na tua vida. Então agora você dá um outro passo. O passo da esperança. O passo da ressurreição. A promessa que nós temos de redenção, ela inclui dias melhores. Ela inclui esperança e ressurreição de tudo que você quiser na sua vida. Agora nós somos eternos em Cristo Jesus. Então, assim como a morte, ela veio através de um homem, a ressurreição dos mortos também veio através de um homem. Jesus Cristo, o homem mais extraordinário que botou os pés aqui nessa terra. Então, a esperança de vida eterna com Deus, o nosso livramento do poder do pecado, do poder da morte. Agora nós temos livre acesso ao Pai, temos vida em Cristo Jesus. Então o tema central da tua vida, a partir de agora, nessa aula, começa a mudar. O tema central da tua vida é fundamentada na sua fé em Jesus Cristo. Ok? Então você precisa mentalizar Cristo na sua vida e cumprir o seu papel de homem. Então, para a gente concluir essa aula, a promessa de redenção, ela é dada a Adão e Eva. E após a queda, então, que nós tínhamos a esperança em Deus, ela é quebrada porque a desobediência e a omissão de um homem surgiu. Então agora nós temos Cristo. Deus não desiste de ninguém, muito menos de você. Ele manda Cristo, então ele restaura. O que perdido estava agora é encontrado. Ele oferece vida eterna. Ele oferece reconciliação com Deus. E este tema, né, para a gente poder encerrar aqui esta aula, nós estamos diante de um tema de retorno. Para poder cumprir o meu propósito e ser um homem honrado. Eu estou colocando os pés agora em um terreno diferente, que é o terreno da graça. Eu estou colocando os pés agora em um terreno onde a Bíblia me dá promessas de redenção, de vida eterna. Eu estou diante de uma promessa divina de Deus e eu estou com Cristo Jesus agora e a minha vida como homem e um homem de honra é buscar agora que a humanidade ao meu redor, buscar que as pessoas que fazem parte do meu círculo, buscar com que elas sejam orientadas, sejam fiéis à palavra de Deus e eu como um homem de honra possa cumprir essa promessa, cumprir a promessa de aceitar esse Jesus, de estar na graça de Deus, de ter uma vida santa e não fugir das minhas responsabilidades. Agora você entra em um novo mundo, você está em outra atmosfera. Agora você está na atmosfera de aproximação divina. E essa aqui é a nossa aula 4. A aproximação com o sobrenatural. Então Adão, ele é portador de ser, né, a imagem e semelhança de Deus. E isso traz consequências. Para nós que somos agora filhos de Deus, tem consequências se a gente continuar errando. Adão, ele entende isso, ele ouve isso e ele pratica até determinado ponto. Você tem praticado a palavra de Deus por alguns dias.
até alguns meses, mas tem culminado então com atitudes que te afastam de Deus. Mas agora nós estamos então relatando o pecado e reatando a nossa experiência com Deus. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Esse título eu não vou perder. Eu fui resgatado por Deus através de Cristo Jesus que eu aceitei. Eu não vou perder isso. Então, assim, diante de todas as nossas práticas de pecado, tem redenção, tem perdão, tem amor. Você não vai mais ser omisso. Você não vai ser um homem de honra covarde. Você não vai mais ver coisas erradas ao seu redor e ficar em silêncio. Porque você honra ser a imagem e semelhança de Cristo. Você honra a graça que chegou nessa vida. Você não merecia o perdão e a oportunidade de ter uma vida melhor. Agora você tem. Você está encontrando o seu propósito de vida, que é governar, cuidar, zelar e orientar as pessoas ao seu redor como homem. Aí é onde você está. E ser a imagem e semelhança de Deus, que lá em Gênesis 1, 26 e 27 fala, e diz-me assim, eu vou ler para vocês. Então disse Deus. O que ele falou? Façamos o homem. Como? A nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Você não é qualquer um. Você pode até ser feio, mas você é um homem de honra que é a imagem e semelhança de Deus. Criou Deus o homem, a imagem dele, é igual a ele. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou eles para governar, Deus criou homem e mulher para estar juntos. Você precisa cuidar da tua esposa, cuidar das pessoas ao seu redor. Você precisa orientar, você precisa falar, eu resolvo aqui dentro. Então toda essa passagem destaca que Adão e Eva foram criados com atributos divinos. Os nossos atributos divinos só fazem sentido. A minha vida só tem sentido quando eu consigo refletir os aspectos de Deus. Pegou? Você tem que refletir os aspectos de Deus, no sentido moral, no sentido de valor, no sentido de capacidade de relacionamento. Deus se relaciona perdoando, amando, cuidando, instruindo. É isso que um homem de honra faz em todas as esferas da sociedade. Adão, no seu estado original, ele era para ser alguém perfeito. Ele era para ser alguém justo, alguém santo. Ele era para estar em plena harmonia com a vontade de Deus. Era para ele ter Deus acessível para ele todos os dias. Ele possuía essa natureza, uma natureza incorruptível. Ele tinha uma natureza imortal, destinada a viver eternamente em comunhão com o Criador. É isso que você tem que saber sobre a vida de Adão. É isso que ele abriu mão. A tua família é para ser linda, seus filhos é para serem inteligentes, seus netos têm que serem saudáveis. Você está assumindo o compromisso de aceitar a graça para receber essa família maravilhosa e ser salvo por Jesus. A responsabilidade de Adão, né, de ser feita a imagem e semelhança de Deus, traria as consequências na vida dele caso ele fosse irresponsável. Então Adão ele é colocado nesse jardim. Ele é colocado no Éden, ele tem a tarefa de cultivar, ele tem a tarefa de guardar. Você precisa cultivar o amor, cultivar a paz. Você tem que guardar a alegria da sua casa, você tem que ajudar a zelar pelos frutos do Espírito, que são os frutos da sua família. Nós precisamos refletir sempre na nossa responsabilidade humana. E você vai sair dessa aula aqui ciente que você precisa refletir o Criador. Você precisa entregar frutos do Espírito para que cresça a sua família com frutos doces, para que você cresça na vida com frutos vindo do Espírito Santo de Deus. Você é um líder espiritual. Você, homem de honra, é um líder moral. Você tem na sua mão, né, a ordem de Deus de cultivar, de fazer crescer, de proteger, de compartilhar conhecimento. Não fuja das suas responsabilidades. Partindo aí para a gente poder concluir, nós temos novamente a distorção dessa imagem. Quero que você não esqueça que o pecado distorce a sua imagem. Você está abrindo mão de ser a imagem e semelhança de Deus e se tornando um ser, então, que está indo rumo a isso aí mesmo, um fogo do inferno. E Deus, então, restaura a nossa imagem e semelhança. Deus traz para nós a capacidade de voltarmos a ser aquilo que foi apagado. Nós temos a capacidade de voltar a sermos aquilo que foi sonhado por Deus. Homens de honra não têm, então, mais os seus pedaços, os seus fragmentos de vinho danificado.
Tudo que você tem de fragmento divino dentro de você não é mais danificado, porque você está em Cristo Jesus. Quero que você tenha isso no seu coração. Não corrompa a imagem de Deus que tem aí dentro. Não deixe os fragmentos divinos que tem dentro de você serem corrompidos por causa da sua inclinação para o pecado. Quando você faz isso, eu me separo de Deus. Ok? Então, receba essa redenção. Receba a restauração. É como se Jesus chegasse e desse um F5, né? Atualizasse a tua imagem. Agora você é perdoado. Agora você assumiu essa promessa. Agora você está em Cristo Jesus de Nazaré. E olha só, homem de honra. Você está renovado a partir desse momento. Você recebeu agora a renovação espiritual. Você não é um homem mais comum. Você está entendendo o que foi escrito lá em Colossenses 3:10. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre o novo homem que se refez para pleno conhecimento. Você está adquirindo conhecimento. Você está absorvendo esse conhecimento sobre a vida de Adão na tua vida. Agora, né, segundo a imagem daquele que o criou, você foi reestabelecido novamente segundo a imagem daquele que o criou. Paulo fala sobre isso. A obra redentora de Cristo não apenas salvou você do pecado, não tirou você do lamaçal do pecado e da morte eterna, mas agora ela começa a também, né, a transformar de forma gradual a sua vida. Então nós conseguimos refletir plenamente. Hoje eu consigo refletir plenamente. Vou repetir. Você consegue refletir de forma plena a imagem de Deus. Então para nós homens, né, homens aqui deste século, a aula sendo gravada em 2024, nós conseguimos compreender nesse módulo 1 que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que eu tenho fragmentos divinos dentro de mim. E isso traz profundas consequências quando eu me afasto de Deus. Eu não estou mais refletindo Deus porque eu estou longe dele. E eu só tenho propósito, eu só tenho valor quando eu estou próximo de Deus. Então, quando eu estou próximo, eu assumo responsabilidade no serviço, no meu trabalho, responsabilidade em casa, responsabilidade na minha igreja. Eu consigo refletir o caráter de Deus porque eu estou perto de Deus, então ele reflete em mim as marcas da salvação, os frutos do Espírito. Como homens de honra, nós somos desafiados, é um desafio para você. É um desafio para nós, homens de honra. Ok? Você está sendo desafiado a refletir a imagem de Deus, e só reflete quando eu estou próximo. Buscamos restauração, nós buscamos perdão, nós entendemos que a nossa vida é uma vida de fé, é uma vida de obediência a Deus. Eu quero que você pense em como você consegue refletir Deus aí no seu trabalho, aí na sua casa, no seu dia a dia. Você só vai refletir se estiver próximo. Tem fragmentos divinos dentro de você e você não pode acabar com isso. Conclusão, então, do módulo Adão. Como portador de imagem de Deus, então, nos oferece este homem Adão uma visão de um propósito. E o propósito potencial era cuidar, zelar, orientar, era ser ali o homem protetor de tudo aquilo. E embora ele pecou, acabou distorcendo a sua imagem, a imagem dele ali não ficou mais Full HD, estava toda distorcida, ruim. E aí vem uma promessa de redenção, vem Jesus, agora nós temos esperança, agora nós temos restauração. Então agora se encerra entendendo que eu estou sendo preparado para domínio. Homens de honra, você está sendo preparado para governar através de princípios, através de atitudes de que homens tiveram. E a gente vai ver atitudes ruins e boas. Nós vamos destacar a importância de viver uma vida que reflete esse Deus. Então que você saia deste módulo 1, desta aula, entendendo cada vez mais o seu verdadeiro significado de vida. Refletir Deus. Ok? Pega aí a caneta, vira a tua agenda, vira o teu papel. Se você está tomando nota sobre isso, quero que você anote também as aplicações práticas. Entendemos o texto, entendemos um pouco a vida de Adão, agora eu preciso aplicar. Eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Então, quero que você anote, por favor. Assuma a responsabilidade com integridade. Assumir a responsabilidade com integridade.
E eu tenho aqui um contexto bíblico, não é uma orientação do Michael. O contexto bíblico, porque é uma orientação de Deus. Adão recebeu a responsabilidade de cuidar daquele jardim do Éden, né, de cuidar da sua família, e ele falhou. Ele não protegeu Eva. Ele cedeu à tentação. Ele foi omisso, porque ele acaba participando daquele ato de desobediência. Ele acaba tendo um ato de duvidar de Deus. E como que eu aplico isso, então, no dia de hoje, né? Nós temos que entender que muitos homens são chamados para assumir responsabilidades em diversas esferas da sociedade. Você foi chamado para assumir diversas áreas, trabalho, casa, comunidade, igreja, vizinhança, né, teus amigos do futebol. Você tem um propósito aí dentro. Então eu preciso aprender com o erro de Adão, né? Então, Adão, ele está presente, mas ele não é ativo. Ele está presente, mas ele não é responsável, né? Então eu não posso permitir a passividade na minha vida. Eu não posso mais ser negligente. Porque cada vez que eu sou negligente, eu vou criando um espaço para ter problema. Cada vez que eu sou omisso, eu vou criando espaços de problema. Então eu preciso ser proativo. Eu preciso tomar a iniciativa. Eu preciso proteger aqueles que estão sob o meu cuidado. É meu dever. Eu tenho que proteger. A minha missão, a minha função. O meu dever aqui é cuidar. Eu preciso construir uma vida de honra cuidando. Construir uma vida de honra sendo ativo, participativo nas demandas da vida, ok? Se você é pai, quero convidar você a se envolver na vida dos seus filhos. Não perguntar, como é que foi a aula, né? Conta pra mim o teu melhor momento da tua aula, filho, da tua manhã, filha. O que te deixou triste? Se envolva, né? Conheça as lutas diárias aí, conheça as vitórias diárias das pessoas que te cercam. Eu quero que você seja guiado em nome de Jesus com muita sabedoria e amor para participar da rotina familiar. Aí no seu trabalho, eu quero que você assuma as tarefas com excelência. Quero que você se empenhe para buscar sempre fazer tudo com excelência, não importa o que você faça. Faça bem feito. O homem de honra faz bem feito, faz excelente, se posiciona, ok? 1.2 para a gente anotar. Quero que a gente valorize a comunicação. A nossa comunicação ela precisa ser aberta, ela precisa ser honesta. E o nosso contexto bíblico qual que é? Adão, ele não comunicou adequadamente a ordem de Deus a Eva. Porque ele permaneceu em silêncio. Ele não conversou. Cada vez que você não quer conversar, o diabo quer. Cada vez que você não quer se comunicar, o diabo está louco para falar. Aí surge a tentação. O que contribui para o pecado. Contribui para a queda. E no meu dia a dia, né, a comunicação, ela não é só essencial. Ela é fundamental. Ela é obrigatória. E a comunicação é para quem entende. Todos os relacionamentos precisam de uma comunicação que o outro entenda. Então seja aberto à conversa. Seja honesto nas suas conversas. Nos seus negócios, homens de honra, você precisa ser honesto, né? Tanto em momentos de alegria, agir com honestidade sem exageros, sem mentiras. Em momento de dificuldade, não ser exagerado, sem mentiras, ser honesto. Eu preciso expressar, então, as minhas diversas preocupações que eu tenho durante o dia. Eu preciso expressar e eu preciso ouvir. Preciso ter ouvidos atentos no meu dia a dia. Então aí no seu casamento, no seu noivado, né, no namoro, que você está começando a construir algo aí, quero que você compartilhe os seus pensamentos de tristeza, de alegria. Quero que você compartilhe os seus sonhos. Você precisa falar sobre o seu futuro. Você precisa falar de forma regular, todos os dias, sobre aquilo que te atrapalha. Né? No trabalho, você precisa tanto dar um feedback positivo e negativo e estar pronto para receber algo. Porque isso constrói, isso te ajuda. Você vai criar um ambiente de transparência. Você vai criar um ambiente de confiança. Comunicação. Eu não posso ficar mais em silêncio. Anota o 3, por favor. Buscar sabedoria e conhecimento. Você está fazendo isso entrando aqui no curso Homens de Honra. No nosso contexto bíblico, Adão ele tinha um acesso, né, à sabedoria de Deus, ele podia perguntar, estar interagindo e aprendendo sobre tudo. Mas ele escolhe desobedecer a Deus. Ele escolhe ali, seguir o seu próprio caminho. Ele escolhe seguir o seu coração, a sua mente. Ele escolhe seguir as coisas do mundo.
Então essa busca por conhecimento, por sabedoria, deve ser uma prioridade. Eu parabenizo você de priorizar a tua vida estando aqui comigo no curso. Você está investindo tempo em leitura, você está investindo tempo em aulas, você está participando de estudos bíblicos, você está orando. Orando é comunicação, orando, falando com Deus todo o tempo. E aí você vai conseguir ter um discernimento para tomar decisões diárias. Quando você é íntimo de Deus e você coloca tudo isso em prática, você consegue ter discernimento para ser assertivo, então, no teu dia a dia. Então, o meu convite para você é que você dedique um tempo diário para a leitura da palavra de Deus. Quero convidar você a ser alguém que se comunica com os céus, alguém que fala com Deus todos os dias, lê a Bíblia, ore. Quero que você entre, então, em uma atmosfera, em um ambiente onde a comunicação com Deus é diária. Eu falo com Deus, eu estou jejuando, eu estou aqui me colocando diante do meu Salvador. Ok? Eu espero que você tenha gostado de aprender aqui com Adão, no nosso módulo 1. Nós tivemos aqui essas aulas, no qual elas vão nos direcionando a tomar decisões na vida. Você agora adquiriu conhecimento. Você já entendeu que você vai aprender com os erros do Adão e com os seus também. Você já está buscando redenção, você já está buscando pelo perdão, e o Espírito Santo ele vai direcionar você a olhar aonde você foi omisso, aonde você foi covarde, aonde você deixou de se posicionar como homem de Deus. E agora você pode ser, então, ser o redentor dessa situação. Pega de novo esse problema, resolve ele, aplica tudo isso no seu dia a dia. Espero que você tenha então aprendido, foram momentos especiais aqui aprendendo com a vida do Adão, e eu convido você a vir para o módulo 2, então até a próxima, tchau, tchau.